nosso consultor Márcio Almeida. Espero que vocês tenham feito um ótimo almoço para que a gente possa continuar nossa tarde de muita informação, provocação e ferramentas. Márcio, é com você ficar com a turma, eu estou aqui do lado assistindo, acompanhando a sua aula. Obrigado, Vandré. Valeu. Eu vou aproveitar para dar uma dica para a galera. Como o pessoal da HSM faz o levantamento de nomes, quem por acaso não tiver logado com um nome certo, você não botou seu nome aí no Zoom, você para aí em cima do seu nome, clica em Rename, renomear e bota seu nome de verdade. Você botou um apelido, botou seu e-mail, não prestou atenção, agora é hora de corrigir, tá bom? Aí sim facilita a gente para saber que você está aí do outro lado. Afinal de contas, estamos aqui numa interação digital, né? Bom, devidamente almoçados, devidamente abastecidos, vamos agora falar um pouco mais de alguns desafios da equipe ágil. Agora, a gente não está mais falando de mindset, a gente não está falando mais de estado mental, estamos falando de execução. Quando a gente fala de equipe e os indivíduos dessa equipe, nós estamos falando, de fato, de como entregar isso, de como conseguir arrumar essa equipe na sua empresa e conseguir arrumar as equipes que estão à frente dos seus projetos. Tá bom? Vamos de novo? Vocês já conhecem a regra, né? Vamos falar em 6 frases, em 6 grandes pontos, que é o indivíduo e o seu papel. Os papéis desses indivíduos e os métodos para esses papéis. Depois nós vamos falar de como estabelecer parâmetros e a importância de ter esses parâmetros. Depois vamos falar sobre determinismo ou solução. Depois vamos falar um pouquinho de capacitar quem capacita. E por fim, vamos semear o campo fértil que é o ágil nas organizações, nas empresas, para você que está aí do outro lado. Para começar, vamos falar do indivíduo e do seu papel. Mais cedo eu dizia que o protagonismo, a autonomia, o arranjo orgânico, tudo isso tem que ser permitido, porque a metodologia ágil traz isso, e é inerente a ela. Então eu pergunto para você agora, qual é o papel fundamental dentro de um time? É o cargo? Ou será que é o próprio indivíduo? Primeiro ponto, a gente tem que entender que arranjos orgânicos não desconstroem totalmente cargos e experiências técnicas, não. Eles se valem disso para construir o indivíduo da equipe, ou seja, quem é esta pessoa, este persona, dentro de um arranjo orgânico, que é o time que você está montando. Esse indivíduo, ele tem uma parte fundamental a participar como se fosse uma orquestra. Vou fazer uma imagem mais lúdica, vai? Pense que ele é um dos instrumentos da orquestra, mas ele não é um instrumento de naipes. Naipes aqui são quando você tem 20 violinos, 10 violinos, e são naipes. Não são naipes, ele é um único violino, e o outro é o único baixo, e o outro é o único piano, e o outro é a única tuba. A remoção de um indivíduo, ou a má execução, a má colocação de um indivíduo de seu papel num arranjo, pode destoar a orquestra inteira. Não vai funcionar. E isso é extremamente fundamental para que nós possamos construir tudo o que vamos falar aí ao longo dos próximos dias. Hoje ainda, daqui a pouco, quando a gente falar um pouco de metodologias ágeis. Legal, entendi, tá bom. Os indivíduos têm um papel importante e os seus papéis são os únicos. Mas o que isso tem a ver com os métodos? Bom, aí que vem uma coisa muito difícil de fazer as pessoas entenderem. Os arranjos são orgânicos, eles se associam e desassociam de acordo com a necessidade do que está sendo apresentado, ou do projeto, ou do propósito que você esteja aí aplicando para esse time ágil. Essa organização entre montagem e desmontagem traz esse indivíduo que eu passei no slide anterior, esse aí que está na janela, tá vendo? Com o time. Olha, é muito curioso nós vermos que certos arranjos ágeis, certos esquadrões ágeis, certos squads, como eu disse antes, têm a possibilidade de, digamos, performar, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas de terem melhor performance do que você esperaria. Eu já vi excelentes projetos de software, por exemplo, com resultados maravilhosos, onde todo o expertise do time era contábil. E tinha um desenvolvedor só envolvido no negócio. Então, os papéis e os métodos para a aplicação desses papéis são a forma pela qual esse arranjo orgânico e flexível, portanto menos estruturado, né, vai se ligar, vai se dar por concreto no objetivo do negócio. De uma forma assim, um pouco mais simples.
Então, se eu tenho um grande objetivo, e esse meu objetivo é atender uma nova conta, por exemplo, que me trouxe um tremendo desafio, um baita desafio que eu não estava esperando. E para eu fazer isso, eu vou ter que cortar custos, vou ter que ter a frota mais rápida, vou ter que ter a melhor rota, vou ter que talvez criar um aplicativo de roteirização melhor. Enfim, já nascem várias barreiras e achismos e dores. Mas e se eu agrupar nesse arranjo orgânico gente de contabilidade, de administração, de RH, de armazém, de gestão de frota, motorista? Consegue entender? Isso é um arranjo orgânico. Cada uma dessas pessoas continua tendo seus próprios trabalhos a realizar. Mas para este propósito, neste momento, esse arranjo orgânico se torna mais importante. Qual é o propósito? Atender essa conta, atender esse cliente, vencer esse objetivo. E esse é o ponto. Ser organicamente estruturado. Bom, tá bom. Então eu entendi que eu tenho papéis, entendi que esses papéis são importantes para o indivíduo e que os indivíduos são importantes para esse time, para tudo funcionar. Legal. E aí, qual o próximo passo? Bom, o próximo passo é estabelecer parâmetro. Não faz nenhum sentido você dizer que a melancia é muito maior do que a laranja. Qual foi o seu parâmetro? Não faz sentido você querer comprar um termo muito comum, lê com crê. Não é a mesma coisa. Então, se você tem um novo arranjo orgânico, um novo arranjo ágil, para uma finalidade qualquer que nasceu num propósito que você precisa atender, qual é o parâmetro de medição que você vai dar para este arranjo de time, para este objetivo? Encontrar que esses papéis, seja lá o gestor, seja o influenciador, seja o intraempreendedor, ou o papel do time como um todo, precisam tocar juntos para que a sinfonia saia aí, tem que passar pelo estabelecimento de parâmetros. Olha, se eu voltar na história da orquestra, vamos falar agora que estamos numa orquestra de câmara, então em vez de termos 60 músicos, temos 4. Temos um violino, um contrabaixo, um prato, sabe? Só bate o prato, faz um prato e uma flauta. Percebe? 4 coisas completamente diferentes. Eles fazem parte dos seus naipes. O violino faz parte do naipe de cordas, a viola faz parte do naipe de cordas, o baixo também. O prato faz parte do que a gente chama de percussão dentro da orquestra. E, por fim, o metal faz parte dos metais. E ele continua sendo metal, participando dessa orquestra de câmara ou não. E toda orquestra pode executar uma peça que começa só esses 4 músicos tocando. Eles começam sozinhos, iniciam a música, o primeiro movimento dessa música, e a orquestra pode chegar acompanhando e abastecendo eles de mais vozes, de mais instrumentos, e até acolhendo eles de volta em seus próprios naipes. Parece esquisito o que eu falei, mas não é não. Depois dá uma golgada no YouTube e procura aí orquestras de câmara. Procura orquestras de câmara executando peças muito complexas. Então vocês vão ver que com poucos músicos ou com muitos músicos é possível cobrir todos os parâmetros. A diferença é que você não espera que 4 músicos soem como uma orquestra de 80, espera. Esse é o segredo. Estabelecer o parâmetro correto para aquilo que você está trabalhando. Se você está dando empoderamento suficiente, autonomia suficiente, e os players, os jogadores, os times que estão sendo montados para entregar esse propósito estão no arranjo certo, então o parâmetro de medição que você vai estabelecer também tem que estar, não digo nem além, pelo menos ali junto do que você está pedindo para eles entregarem. Aí eu digo uma coisa, bom, ágil então é determinismo ou é solução? Primeiro eu tenho que dizer para você, caso você não saiba, o que é um determinismo, correto? Determinismo é uma linha filosófica, na qual grandes filósofos, principalmente da Europa, de alguns séculos já, dizem que tudo na vida é uma consequência natural de evolução ou de determinação consequencial. Nossa, falei complicado. Não. Quer dizer que as coisas acontecem porque teriam que acontecer mesmo. Se isso fosse verdade, você não consegue planejar nada na sua vida, porque tudo é uma consequência natural. Até esse evento que você está aqui agora, prestando atenção, pegando nota, se preocupando, voltando naquele papelzinho da inspiração, se ele for determinismo, faz diferença se você anotar ou não? O determinismo, ele é uma escola filosófica com a sua grande valia para pensadores filosóficos, mas ele não se aplica aqui no ágil. O ágil não é determinismo. Você não está pensando em ser ágil porque todo mundo virou. Você não está pensando em ser ágil porque a pandemia te acelerou. Afinal, lá no chat mais cedo a gente perguntou disso, né? E vocês responderam.
Daí eu pergunto agora de novo. Tá aí o chat. O que vocês acham? Vocês acham que o mundo, vocês e muitos outros, estão indo para o ágil agora porque é a solução do que você precisa? Ou por puro determinismo? Ou seja, uma mera consequência de pandemia, de agilidade, de toda a transformação que vem acontecendo. Será que não vai trazer nenhum valor para a sua empresa? Ou será que existe valor sim, e você acredita nesse valor e por isso você está aqui com a gente? Responde no chat, depois eu vou perguntar para o meu amigo Vandré, tá bom? Vamos em frente. Vamos falar de capacitar quem capacita. Capacitar quem capacita não é pleonasmo, não é redundância. Se existem gestores, se existem líderes, se existem proprietários, se existem fundadores, também existem colaboradores que proporcionam a esse ecossistema que ele se mantenha. Afinal de contas, ninguém é onipresente aqui na Terra. Sendo assim, você não vai estar em tudo, ao todo tempo, em todas as frentes, em todos os times. Isso não funciona para a ágil. Pelo contrário, né? Para você capacitar quem vai estar à frente, você precisa vencer o primeiro obstáculo que nós discutimos de manhã. Alterar o seu mindset, alterar a sua maneira de pensar, alterar a sua relação com esse mundo agora. Seja ela para você um determinismo ou uma solução. O fato é que você tem que mudar a si mesmo. E lembra o que eu dizia? Ao mudar a si mesmo, você influencia o outro. E ao influenciar o outro, tudo muda. Influenciar o outro é capacitar quem capacita. É explicar para aqueles líderes, para aquelas pontas de lança, como a gente diz, dentro de cada time, de cada equipe, de cada empresa, qual é o papel de relevância que ele tem. Como ele pode entender o que você entendeu da fundamentação de um time ágil, que é autogerido, que é de grande autonomia, que é protagonista para o ecossistema. Isso que parecem palavras difíceis, na verdade, vocês sofrem nos pés, não é não? Pensa assim, se você hoje montar um time, um só, completamente ágil, juntar pessoas de vários departamentos, 6, 7 pessoas, dar para elas um grande propósito. Agora eu quero que a gente vá fazer carros voadores, as minhas entregas, o meu business vai virar voador, dá o jeito de vocês aí. 3 coisas vão acontecer. Se você estiver com o arranjo certo e os papéis certos, esse time vai decolar. Não quer dizer que ele ache a solução, lembra do errar? Eu disse que ele vai decolar. Segundo, os chefes diretos desses times, os diretores, supervisores, gerentes, supervisores de arranjo, coordenadores, deem o nome que vocês gostarem, vão começar a sofrer da famosa dor do pequeno poder. Por que eu não estou lá? Mas eu que sou o chefe. Mas se o chefe não tem o papel correto para aquele time, ele não tem que estar naquele time, ele tem que estar em outro time, em outro arranjo. Percebe? Capacitar quem capacita passa por tudo isso, porque você também não vai estar lá para proteger um time que é protagonista e que tem autonomia. Ele vai ter que andar com os próprios pés, não vai? Essa é a importância de se capacitar quem capacita, de entender como se construir um processo de perenidade dentro da sua companhia. Muito mais do que perfumaria, muito mais do que um arranjo só de departamento. Indo para frente, a gente vai para o 6º ponto. Como é que a gente semeia o campo do ágil, se ele é tão fértil? O que eu quero dizer com isso? Você precisa garantir o sucesso dos times, ou do time, ou do propósito. Afinal de contas, você está começando, não está? E aí? Imagina que você está arando. Eu já ouvi um amigo dizer, gramando. Estou gramando aqui esse jardim. Mas o que você quer fazer? Um jardim? Não, eu quero um pomar. Mas, por enquanto, eu estou só gramando. O ágil não é diferente. Para que ele se inculture na sua companhia e nos seus times, é preciso que você constantemente, mais do que semeie, mas também que regue, que cultive, que remova pragas, que remova obstáculos. Está percebendo onde eu quero chegar aí? Se a mentalidade é interdependente de si mesmo, ou seja, quando você começa a pensar em ágil, você depende do ágil para lhe fazer as entregas, é muito relevante que todo este processo seja autônomo. Afinal de contas, as pessoas trocam, tiram férias, colaboradores mudam, pandemias acontecem, situações econômicas, novas tecnologias. E se você tiver um arranjo verdadeiramente ágil, tudo isso pode ser vencido. Tudo isso pode se tornar, eu diria, fluido. Então, semeie o campo. Mesmo que você não tenha entendido todo o conceito, dê autonomia para alguém que você percebeu nos seus times, que entendeu e que está entregando isso para você. Então, se muito, ou se pouco, dependendo do seu ponto de vista,
pelo menos proteja os times. Ok? Deu para pegar? Legal. Por que eu insisti tanto nisso? Porque eu digo o seguinte, o estágio ágil de implementação de um time qualquer, ele cria um confronto direto com os arranjos, digamos, menos orgânicos de uma companhia. Principalmente entre gerações, principalmente quando temos gerações X, Y e Z, ou talvez até mesmo a W, trabalhando simultaneamente. E essa hora é que você não pode falhar. Essa hora em que a ambidestria do líder transforma a ambidestria da empresa, que é garantir os seus valores, a sua operação, o seu core, nos valores que você construiu, com o staff que você tem na mão, com a maneira pela qual você vem trabalhando com ele até então, ao mesmo tempo que se permitir. Que isso? Pleonasmo de novo, Márcio? Não. Permita a si mesmo permitir que outros ocupem esse papel. Que outros ocupem o papel da gestão daquele time ou daquele outro, enquanto um arranjo orgânico, enquanto uma maneira de lidar com o ser humano, que é muito diferente do tradicional hierárquico. A hierarquia ainda exige e existe, porque é parte do negócio. Mas o propósito de um time ágil é entregar simplesmente o objetivo pelo qual ele foi juntado. Se você parar para pensar, hoje estamos aqui nesse estúdio num arranjo ágil. Ou de que outra forma eu encontraria as pessoas da técnica, o pessoal da HSM, meu amigo Vandré, você que está do outro lado, todos nós estamos juntos aqui por um único propósito. E nesse propósito, cada um tem o seu papel. Existe o papel de quem está gerindo, existe o papel de quem está coordenando, existe o papel de quem está por trás dessa câmera, existe o papel de quem está na infraestrutura, existe o papel de quem está na frente da câmera, existe o papel em quem está absorvendo esse conteúdo. Isso é um arranjo ágil. Apesar de não ter uma metodologia diretamente aplicada aqui, o fato desse time se montar e desmontar por um propósito é a fundamentação por trás de um ágil. E permitir-se permitir significa exatamente isso. Arrisque, teste novas coisas, teste novas soluções, teste novas maneiras de fazer a entrega, permita ao time lhe dizer o que precisa, para que você seja o gestor facilitador disso, ou seja, que você possa descomprimir o que vai acontecer. Eu gosto muito de falar nesse estudo de Harvard. A HBR, Harvard Business Review, ela fez agora, não tem um mês, pessoal, esse estudo, pelas organizações pelo mundo, não foi só em um lugar ou outro. Então, os números são muito legais, porque 43% dos números dizem que os entrevistados preferem a relação olho no olho, ou seja, eles preferem ser tratados como gente, e o olho no olho aqui não representa digital, ok? Temos que 52% de todos os entrevistados não se sentem tratados de maneira igual pelos próprios colegas, pelos próprios líderes, sejam eles diretos ou indiretos. E que 80% dos profissionais teriam relacionamentos melhores com comunicações mais, eu diria, frequentes com seu próprio time, com seu próprio pessoal e com seus próprios líderes. Bom, eu diria que assim, fora 43%, está próximo da metade ali, mas não chegou. Quando olhamos as comunicações e as dores de todas essas organizações em arranjos ágeis, ok? Percebemos que a maior parte de todo mundo busca a mesma coisa. Busca estar mais próximo, interagir com mais frequência, ouvir mais e ser mais ouvido. E aí, nesse ouvido, eu volto no que eu falava para o Vandré mais cedo. Ouvir de verdade, né? Ouvir implica o silêncio. Ouvir implica estar em silêncio para ouvir quem lhe comunica alguma coisa. De que forma você vai para o cinema e vai assistir um filme? Eu sei, todo mundo vai falar, não, mas está na pandemia, 6 meses que eu não vou no cinema. Ok. Mas você não esqueceu ainda que existe cinema, certo? Nem teatro. Então, vamos lá. Quem é que vai para lá e faz uma teleconferência de dentro do teatro, do cinema? Você vai ser capaz de ouvir o que está sendo transmitido por você? Você vai ser capaz de entender qual é a mensagem, seja ela de diversão, como é o caso do teatro ou do filme que está passando no cinema. Mas lembre-se que peças de arte, elas podem te trazer valor na sua vida. Elas podem te trazer experiências que você não vivenciou, ou vontades, ou coisas que você nunca experimentou. Tudo depende do que você está consumindo e de como você está ouvindo. Por isso é tão relevante entendermos que algumas coisas acontecem na nossa vida sobre certos conceitos de metodologia.
Para isso, nós vamos falar de métodos ágeis. E eu tenho um grande prazer agora de começar a interagir com o meu amigo Vinícius, que vai falar com vocês nos próximos dias também sobre metodologias ágeis. Vinícius, boa tarde, meu amigo. Como você está? Boa tarde, Marcião. Tudo bem contigo? Me ouve bem? Um prazer estar com você aqui, cara. Estamos ouvindo muito bem. Então, eu quero fazer uma enquete com você, Vinícius. Você que está aí no mercado aplicando as metodologias há tanto tempo e em tantas empresas diferentes. Nós sabemos que existem várias metodologias e que por trás de toda metodologia existe um propósito de fazer as coisas. Como é que você vê as metodologias hoje no Brasil sendo aplicadas? De que forma você entende essa aplicação das metodologias ágeis aqui no Brasil? Legal, excelente pergunta, Marcião. Até eu estava aqui acompanhando o que você estava dizendo, né? Sobre o aspecto cultural, né, da empresa ou utilizar um método ágil como um fator determinista ou de solução. Eu acho que a pandemia fez as pessoas acordarem para que busque aquilo que realmente é aderente e que realmente vai funcionar para o status quo que a empresa está vivenciando. Então, o que eu percebo é uma calma, uma determinação em relação a escolher qual ferramenta e aí em si ter a adoção de metodologias ágeis que vem crescendo cada vez mais. E aí, então tem uma pergunta para você que é aquela pergunta de R$1 milhão, né? Estou quase convertendo para $1 milhão. Qualquer metodologia serve para qualquer cenário de empresa, em qualquer produto, a qualquer tempo? Excelente pergunta novamente, Marcelo, me colocou em cima do muro, né? De fato, se eu for trabalhar como consultor, vou falar depende. Na verdade, eu acredito o seguinte, existe ferramenta para cada processo, para cada tipo de propósito que eu tenha. Então, eu tenho que entender qual é o meu problema para eu ter a escolha perfeita da ferramenta. Perfeito? Eu concordo Então, com acho você, que Vinícius. esse é o primeiro ponto. E é interessante quando nós olhamos as três principais, o Lean, o Kanban e o Scrum, que são as mais potenciais, são mais desenvolvidas pelo próprio mercado, mas são de longe as únicas, né? Existem muitas mix and match, que a gente costuma dizer, de empresas que convertem esses métodos em um método próprio, de si mesmas, né? Que misturam um pouco de cada coisa para o seu objetivo. Mas a gente vai falar isso nos próximos dias, né, Vinícius? Não quero dar spoiler, Com certeza, Marcião. Com certeza a gente vai estar nos próximos dias desdobrando essas três ferramentas para que eles possam vir a implementar no dia a dia. Legal, Vinícius. É um prazer estar com você por aqui. A gente vai se ver muito e vocês vão ver mais o Vinícius por aqui no desenrolar da história. Mas fica aí conectado, Vinícius, que eu posso te chamar a qualquer momento de surpresa, viu? Vou deixar a técnica louquinha aqui. Legal. Tá bom, um abraço. Um abraço. Bom, então vamos lá. Vamos pegar o que o Vinícius falou agora. É preciso entender qual o seu cenário. Onde é que você está? O que faz sentido para você? Qual é o seu legado? Eu gosto muito de chamar de legado, que quer dizer, nesse ponto, neste contexto, aquilo que você já carrega consigo mesmo na sua companhia. Por você, entenda seu método de gestão, entenda a maneira pela qual você administra o seu time, pela qual você lida com o propósito da sua empresa, ou pela qual você escolhe os seus objetivos. De qualquer maneira, tudo isso junto vira legado, vira parte de quem você é e, portanto, parte de quem sua empresa é. Entender qual processo faz parte do seu processo é a premissa fundamental de ser ágil através de metodologias. Eu gosto de dizer, e vou continuar dizendo, acho que isso para a minha vida toda, porque ninguém conseguiu tirar essa imagem de mim ainda, que uma imagem fale mais por mil do que mil ou infinitas palavras. Eu peguei 2 dados interessantes, mas o que eu quero me aprofundar um pouquinho é sobre o desenvolvimento tradicional e o desenvolvimento ágil. Os percentuais que vocês estão vendo na sua tela do lado esquerdo, eles foram removidos do último dado que eu consegui sobre o State of Supply Chain, que é uma entidade global,
sobre os impactos do Covid-19 na cadeia de suprimentos, né, em gerenciamento de materiais como um todo. E é óbvio que a gente pegou ali quase que a metade preocupado com o inventário, porque inventário é dinheiro parado, inventário é sistema mais caro, inventário é produto mais caro. Então, o inventário se tornou um grande problema. Mas por que eu contrapus duas coisas que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra? Porque, na verdade, elas têm sim. Quando a gente fala de uma metodologia tradicional, por assim dizer, não me entendam mal, é assim que é chamado pelo mercado. Tradicional quer dizer aquilo que já está tradicionalmente na sociedade, que já é tradição, que ninguém argumenta mais. Então, o modelo tradicional de gestão de materiais, por exemplo, ele vai muito em encontro ao sistema do bonequinho aí do lado. Vamos pensar no Frankenstein. Quem não conhece a história do Frankenstein? Frankenstein foi o seguinte, o Dr. Frankenstein queria criar a sua criação e ele saiu por aí coletando um braço pronto, encomendou um braço pronto das pessoas que enterravam corpos, que trabalhavam com corpos dentro do que era o começo de necrotério ainda. E depois uma perna de um outro, a cabeça de um outro e o peito de um outro. E assim ele conseguiu construir um Frank completo. E aí você vai dizer para mim, é completo mesmo, né? Tinha 2 braços, 2 pernas, todos os órgãos, tinha cabeça, andava, falava, ele deu vida. Não estou entrando no aspecto aqui científico do negócio, óbvio. Vamos ficar no romance, viu? Mas o Frank andava, estava vivo, não andava? Era um Frankenstein, como a gente costuma dizer como adjetivo. Bom, pensa comigo. Ele encomendou um braço e recebeu um braço, certo? Braço esquerdo, braço direito, a perna também. Perna esquerda, perna direita, o tronco, os órgãos, a cabeça. Nada ali está errado no conceito. Perfeito. Portanto, não deveria ter dado nada errado, mas deu, né? Muito errado. A própria criação deu errado. Primeiro que ela era esdrúxula para aquilo que deveria ser o resultado final. Tão esdrúxula que a própria criação começa a se qualificar como um monstro. O próprio Frankenstein se chama de monstro. Tá bom. Isso é o tradicional. O agile, dentro desse conceito, é a parte de baixo do desenho. Como é que se desenvolve um ser humano da idade do Frank, que o personagem não nos diz que idade ele é no final, porque tinha braço de mulher, cabeça de homem, era uma mistura só. Mas um ser humano, para chegar neste ponto, ele nasce embrião, ele se desenvolve no ventre da mãe, ele nasce efetivamente. Daí ele vira bebê, aprende a engatinhar, continua crescendo. Veja, todos os componentes, braço, perna, cabeça, já estavam lá desde o começo. Concorda? Por estarem lá desde o começo, foram desenvolvidos ao longo do processo, buscando o objetivo final de um ser humano integral e funcional, diferente do processo do Frank, que encomendou isoladamente cada uma das partes, tradicionalmente ou agilmente. Essa é a brincadeira que eu sempre faço quando a gente fala de metodologia ágil e metodologia tradicional. O ágil está mais para o bebê, ele cresce junto com o propósito. O propósito de um bebê é engatinhar, então vamos fazer o bebê engatinhar. Não queira você que o bebê dirija um carro ou um avião. Para isso ele tem que crescer, virar um adulto, se formar, estudar, se aprender e capacitar, e aí ele vai poder pilotar o avião. Essa é a lógica. Não queira que o bebê faça o avião, porque isso é ser tradicional. E na gestão tradicional, nem sempre as coisas dão certo como a gente gostaria. Bom, óbvio que eu já tinha prometido que eu ia trazer historinha, não falei? Só que agora a história é um pouquinho diferente. Agora é uma case, é um caso real. E tem alguns casos reais. O primeiro que eu quero falar um pouquinho é dessa empresa que está na tela de vocês, a Lift It. A Lift é uma empresa de logística, diferente de nada que vocês conhecem por aí. Certamente, muito mais conhecido de vocês do que para mim, apesar de ter vindo de supply chain. Vocês respiram isso todo dia. Ela começou com uma proposta diferenciada de se tornar uma empresa de logística ágil na gestão, na entrega, no processo, na gestão de frota, na cobrança de contrato. E ela foi indo. Ela falou, eu não preciso parar. Eu posso ser mais do que uma startup. Eu posso tradicionalizar o que antes era ágil. Transformar isso no meu DNA. E o resultado é esse que vocês estão vendo aí. Essa matéria não tem muito tempo não, pessoal. Agora talvez tenha já algumas semanas. Eu preparei esse material já tem um pouquinho de semanas. Mas não está muito antiga. E eles captaram 22 milhões de dólares para digitalizar o setor de logística na América Latina, que inclui o nosso querido Brasil.
captaram, eu vou repetir bem o número, 22 milhões de dólares. Não é dinheiro deles. A ideia, o protótipo que eles lançaram foi capaz de atrair investidores com poder aquisitivo e acreditando nesse processo deles de digitalização, em metodologia ágil, em aceleração de processo, ao ponto de levantarem 22,5 milhões de dólares. Não é pouco dinheiro, né? Dá para fazer um bocado de projeto com isso. Ok. Agora que eu espero que você tenha se inspirado um pouquinho com esses 22,5 milhões de dólares, eu vou fazer uma pergunta. Considerando tudo que a gente conversou até agora, como é que eu construo o meu time aí, do seu lado? Quais são as premissas fundamentais para que o meu time seja ágil em qualquer negócio que eu esteja fazendo? E quando eu digo qualquer mesmo. Pode ser vendendo bala ou operando uma grande empresa de logística. Não faz diferença. Dá para ser ágil em tudo. Eu sempre puxo 4 coisas. Né? Antigamente eu tentava fazer aquela brincadeira dos P's, dos marketings, mas eu já abandonei isso aí para lá. Já está muito chato isso aí. Então não tem mais regra, mas existem 4 coisas. Identifica primeiro quem são os seus protagonistas. Quem são as pessoas no seu ecossistema, e elas podem fazer parte da sua empresa ou não, viu? Que são protagonistas para o seu time. Depois, você alinha esses protagonistas no seu papel, na sua cabeça, e pensa quais são os propósitos que você quer resolver. Identifica os propósitos. Daí, você identifica os resultados esperados ao resolver esses propósitos. Por fim, você vai ter que selecionar, criar, metrificar prazos e metas escaláveis. Lembra que eu falei? Não adianta querer que o bebê pilote um carro ou um avião. Você tem que esperar que o bebê engatinhe. O parâmetro está certo aí. Mais do que isso, você está errando o parâmetro de medição do time. Então, identifique sempre protagonista, propósito, resultado que você deseja, e aí estabeleça metas. Ah, mas se o meu resultado é muito grande, se eu quero levantar 22,5 milhões de dólares, beleza, vamos fazer por partes? Qual é o primeiro processo? Identificar uma oportunidade, descobrir como digitalizar o mercado brasileiro, descobrir como entregar de uma forma integrada ao ponto do seu consumidor demandar a sua entrega a partir de um aplicativo, não sei, isso pertence a vocês. Não quero aqui eu conduzir o que vocês sabem tão melhor do que eu. O fato é que você tem que identificar um propósito. Identificando esse propósito, pega todos os seus protagonistas para que você possa montar times ou frentes de times ágeis para buscar resolver esse problema, de um jeito ou de outro. Buscar contornando, ou buscar enfrentando, ou criando alternativas. Fazendo isso, sente com esses protagonistas e diga assim, olha, o resultado esperado é esse. Eu gostaria de que a gente chegasse a uma solução tecnológica, por exemplo, usando esse exemplo que eu acabei de contar, em 1 ano, em 6 meses. E daí, você começa a estabelecer metas escaláveis. Ah, então nos primeiros 3 meses a gente tem que ter um sitezinho responsivo para essa tecnologia maluca que eu quero criar. Não precisa ser um aplicativo. No 6º mês eu já quero ter um aplicativo, no 8º mês eu já quero escalonar para o mercado e no 10º mês eu quero começar a vender. Isso são metas escaláveis. Você não disse ao time que quer vender, você disse exatamente o que você queria e quando você queria. E isso é parte intrínseca de montar um time ágil. Eu sempre digo que a aplicação na prática disso é muito mais simples do que parece. Então, em primeiro lugar, analise. Perca um tempo, dedique um tempo sozinho ou com o seu melhor consultor, com o seu melhor conselheiro, em analisar os cenários e os impactos que você está lidando. Considere todos os resultados que você espera que aconteça para cada um desses cenários. Então, aqui é um jogo de tabuleiro. Por exemplo, se voltarmos à dinâmica aí do post-it que vocês começaram a experimentar mais cedo, você pode pegar um papel ou um quadro, ou até mesmo uma parede, e começar a fazer isso com post-it. Comece a escrever em cada post-it análise de um problema. Então, você vai escrever lá, está muito caro o diesel. Ou eu tenho poucos veículos. Ou eu tenho problemas de legislação trabalhista para motorista. Cada um desses se torna um post-it. E fique um tempo analisando esse processo. Fique um tempo pensando quanto tempo você precisa
para gastar a análise comprometida de cada etapa. Parece estranho, mas imagina, certos problemas são grandes demais para você resolver de uma vez, concorda? É isso que a análise quer propor. Depois, planeje. Faça um planejamento de entregas e propósitos que tenham real valor aqui, não é para você. Real valor para o seu cliente. Real valor para aquele que consome o seu produto. Às vezes o seu cliente é uma empresa, às vezes não. Muitas vezes a gente se confunde achando que a empresa é o objetivo final do seu propósito. Quando você faz, principalmente B2B, né? Business to business, negócios a negócio. Muitas vezes a gente acredita que aquela empresa é o seu cliente final, e não é. Talvez o produto que você leva até essa empresa esteja encadeado com o produto que esta empresa vai entregar para o cliente dela. Então analise o cliente dela. Porque você tem papel nesse ecossistema, você tem relevância. E trazer ou agregar valor para essa solução significa que você é um parceiro diferenciado. Significa para você a grande possibilidade de alcançar aí os 22,5 milhões de dólares ou muito mais, como a história do Felipe. Então, planeje. Planeje os seus propósitos, planeje as suas entregas, mas que todas elas contenham valores reais, concretos, a cada pequena entrega, ainda que seja aquela lá dos 3 meses, dos 6 meses, dos 8 meses, tem que ter valor em cada uma delas. Aí, por fim, lembrando a história da minha amiga que sempre quis ir no Rio, nunca foi, haja, faça, coloque em prática o que você planejou. Não espere que tudo esteja certinho na sua vida, agora eu vou conseguir. Ah, não, já era, dançou. Não faça isso. Haja imediatamente em cima do seu planejamento. Ainda que, eu acho que vocês até sabem o que eu vou dizer, ainda que você erre. Errar faz parte do processo. Errou o planejamento na ação? Volta e planeja de novo. Pelo menos você sabe que isso não funciona e sabe por que não funciona. Tenta outra vez. Lembra que as entregas precisam ser escaláveis? Você não entrega o Frankenstein e depois fala, puxa, deu tudo errado aqui. Primeiro ensina a criança a andar. Ensina a criança a engatinhar. Faça entregas picotadas, entregas suavizadas, entregas... Eu sempre digo que as metas de entregas elas precisam ser pequenas, possíveis, progressivas. Ou seja, se a qualquer ser humano normal, não estou falando aqui de desportista, nem de grandes aventureiros, virarem para um ser humano normal feito nós aqui e falar assim, olha, você tem que andar até o Acre, agora. Eu te encontro lá, deixa eu ver, deve dar uns 6 dias até o Acre ou mais. 6 dias de caminhão. Né? Eu quero te encontrar no Acre, e você tem que chegar no Acre. Esse objetivo está grande demais, o cara não vai. Ele não consegue nem sair da cadeira pensando em Acre. Mas, se você começar a estipular um processo pequeno progressivo, você pode dizer, vamos andar até a padaria onde a gente almoçou? Vamos andar até o final do bairro? Vamos andar até o shopping? Vamos andar até o próximo objetivo? Os americanos têm um termo para isso muito, muito curioso, porque nós não temos o que eles usam como termo. Eles chamam de milestone, que é uma pedra de milha. Aqui a gente marca quilômetro na estrada. Lá eles marcam a milha e com uma pedra. Então, milestone é toda vez que você atravessa uma dessas pedras, você atravessa um milestone. Aqui a gente não consegue nem fazer essa brincadeira de traduzir, porque não funciona milestone. Mas todo mundo entende bem. Você está atravessando fronteiras. Fronteiras objetivadas, fronteiras que você mesmo definiu e fronteiras que sejam sempre pequenas, possíveis e progressivas. Se eu começar dizendo para você, igual disse para um amigo aqui agora mais cedo, olha, vamos fazer 1.800 quilômetros de moto em um dia, talvez você fale assim, nossa, você está louco? 1.800 quilômetros de moto em um dia? É. Mas se eu começar assim, vamos até Campinas? E de Campinas vamos até Araraquara? E de Araraquara vamos descer até o Paraná? E do Paraná, e você vai emendando. Essas pequenas metas possíveis são compostas de vários pedacinhos de 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, que no final vão se somar aos 1.800 quilômetros propostos. Essa é a lógica. É exatamente a mesma lógica. Sendo que em cada parada a gente combina e para num lugar legal, tira uma foto, come alguma coisa, tem uma nova experiência, dorme num hotel, entrega valor. Esse é o propósito dessa jornada ágil. Entregue valor a cada milestone, a cada grande fronteira que você atravessar. Daí, eu quero falar um pouco de
prática de aprendizagem e síntese coletiva. É mais uma inspiração de dados. Deve estar ruim demais para vocês lerem isso, mas eu vou contar a história. Então, ouçam a minha voz e leiam o máximo que vocês puderem. Recentemente, aqui perto de São Paulo, em Cajamar, a Amazon abriu o 5º armazém no Brasil. Já é o 5º em menos de 3 anos. Especificamente, um armazém logístico, numa área, né, num município caracterizado por esse tipo de operação. O que fica aí é que, na mesma época que isso estava acontecendo, a Leve, é uma startup, viu, gente? A Leve abriu seus negócios e a sua sede nos Estados Unidos. Ela fez o caminho contrário da Amazon. Mas peraí, a Amazon está vindo cá para o Brasil e aí o cara vai e me abre uma empresa de logística e sobe, vai para os Estados Unidos? Vai. Vai porque ela faz uma coisa muito interessante. A Leve, ela nasceu com o propósito de ser isso que é o nome dela, leve. Lembra que eu falo? Pequeno, possível. O que eles fazem então? Que doideira é essa? A Leve está situada nos Estados Unidos hoje e ela desembaraça cargas que você compra aqui no Brasil com origem da China. Então, hoje, muitos sites que vocês conhecem muito bem, sites internacionais que chegaram finalmente a soluções logísticas de entrega no Brasil, passam pela Leve. E enquanto você compra alguma coisa da China através de um desses sites, e deveria chegar, digamos, em 3 meses, por aí, a Leve conseguiu reduzir isso para 16, 17 dias corridos úteis. Então, você tem aí uma média de 25 dias para receber essa carga. Porque eles fazem o seguinte, eles estão nos Estados Unidos, são intermediários do vendedor, recebem do vendedor esse material, nesse ato já pré-empacotado da China, segundo as regras do Brasil, chegando nos Estados Unidos, eles reempacotam para o correio, já com código de rastreamento, e quando chega no processo aduaneiro no Brasil, já está extremamente reduzido, porque já cumpriu todas as burocracias através de uma empresa brasileira. Situada onde? Nos Estados Unidos. Deu para perceber aí? Como as coisas saem do lugar, de repente? Eu não quero falar aqui de quantos milhões a Leve coletou, porque eu acho que essa inspiração eu vou deixar para vocês agora, para a sessão da tarde. Por fim, quero aprender uma coisa com vocês. Os meus post-its. Nós vamos agora para a síntese coletiva, ok? Na síntese coletiva, eu gostaria que vocês saíssem dos seus próprios sapatos. E aí, tem uma brincadeira. Eu sempre peço 5 minutos para cada um fazer o seu, e depois a gente começa em discussão de grupo. Então, 5 minutos iniciais ali, se ninguém fala nada, todo mundo está entendendo, está tudo bem. Contanto que você escreva o seu. O que você tem que escrever? Primeiro, identifica quais são os fatores que são o diferencial da Startup Leve. 1 ou 2 palavras basta para cada um, tá? Bota ali, ó, qual o diferencial da Leve. Depois, dentre esses fatores que você mesmo escolheu, quais são os fatores que chamaram a sua atenção? Daí você escreve em 1 ou 2 palavras quais são os fatores. Terceiro, você acha que a Leve utilizou um pensamento ágil? E se você acha que sim, que o mindset deles foi ágil, me diz como eles usaram isso, e se não acha, por que você acha que não? Por fim, o que você pode aprender do exemplo? Do exercício de análise, o que você tira desse aprendizado para o seu negócio no dia a dia? A somatória desses quatro post-its, que nasce de vocês, vai dar condição da sala e de vocês em grupo, junto com a gente desse lado, entender como é possível esse mindset ágil, que parece uma coisa tão abstrata, se tornar uma coisa bem concreta, bem perto de você e no seu dia a dia. Para isso, vou chamar de volta o meu amigo, que conversava comigo mais cedo e fez uma promessa para vocês. Wander, eu acho que você está devendo um negócio para esse povo aqui. Pois é, e até antes de cumprir essa promessa que é fazer a contagem regressiva para a divisão das salas, eu preciso comentar algumas coisas que estão aqui aparecendo no chat que são muito interessantes. E exatamente para a gente poder conversar um pouquinho, alguns minutos que a Nicole vai me dar aqui. Uma das pessoas nos diz aqui que hoje é muito importante ter pessoas preparadas para substituí-las, né? Então, não apenas seguidores, mas pessoas verdadeiramente imbuídas dessa transformação e de que isso é verdadeiramente também um desafio. E como é que se enxerga esse desafio?
parte também de uma mentalidade do próprio líder na formação desses que vão sucedê-lo? Olha, esse é um tópico muito sensível para empresas que vivem momentos de transição e principalmente aquelas que são naturalmente empresas familiares. A solução não está muito difícil não, viu? Eu conversava hoje no almoço, aliás, com o Vandré, de como o Digital Born, aquela geração que está nascendo com premissas digitais, ou seja, onde não foi possível nem permitido e nem necessário construir a tecnologia que hoje a gente vai experimentando, eles já nascem nessa tecnologia. Toda essa lógica, todo esse pensamento deles está embutido no aprendizado. Eles já nascem sabendo. Já ouviu o famoso nasce sabendo? Quem tem filhinho pequeno, netinho, netinha, que já vai com o dedinho, mexe no celular para cá, mexe lá, como você mexe na geladeira. Não tem diferença. É a mesma coisa. Um dia você nasceu e a geladeira estava lá. Se a gente andar mais para trás, um dia você nasceu e o carro estava lá, não tinha nada de demais. E aí a sucessão de tecnologias é isso. Como é que você faz, então, para garantir a sucessão? Autonomia, protagonismo, com o time que você tem. Porque a consequência sucessória disso vai ser natural para o ecossistema. Vai acontecer naturalmente. Uma planta sobrepõe a outra, né? Não, perfeito. Olha, um outro comentário interessante aqui é alguém dizendo que não tem como a gente não aceitar as mudanças porque os valores são imensos. Eu diria que mais do que os valores, aceitar as mudanças, fazer parte delas, auxiliá-las, é mais do que é fundamental para a existência das companhias, das empresas durante esse tempo, né? Nós precisamos, alguém até que citou aqui o mundo VUCA, né? É isso que a gente fala tanto, volátil, incerto, ambíguo, complexo, não linear, e essas dificuldades colocadas nesse universo, e o quanto nós devemos entender. E a palavra antifrágil, né? Quer dizer, a gente tem que estar preparado para cair, para se levantar o mais rápido possível e levantar-se melhor do que quando nós caímos, né? Entrar pelo cano, mas sair por esse cano melhor do que quando a gente entrou, né? É fundamental esse processo. Quando você falava de novo do erro, de como nós devemos aceitar, esse conceito de errar rápido, errar pequeno, consertar, aprender com o erro, estar pronto de novo, porque esse erro acaba sendo mais barato. Muito mais. Do que esse erro grande, né, que se demora tanto tempo para cometê-lo. Então, estimular as pessoas neste processo também é fundamental. E quando você falava da caminhada com um tiro certo, com objetivo, eu me lembrei muito de um esporte que eu adoro, que é o futebol americano. Né? Alcançar as 10 jardas. As 10 jardas, para que eu possa novamente começar. Então, há uma métrica, há um objetivo claro. E eu adoro a analogia, a metáfora do próprio futebol americano, né? Onde cada pessoa é escolhida por características muito próprias. Então, esta pessoa da defesa ela é grande o suficiente para ser da defesa. O running back ele tem que ser rápido. O quarterback, o lançador tem que ser o Tom Brady. Enfim, alto, inteligente, criativo e rápido. Tudo para que a equipe funcione de maneira mais adequada para que os objetivos sejam alcançados. Esse é o desafio colocado, um desafio que nós estamos vivendo hoje e que nós parece que cada vez mais percebemos o quanto ele é interessante, por que não é? Ele é excitante, ele é de fato excitante. O jogo de futebol americano, que a gente chama de futebol americano, porque futebol não é, essa brincadeira que eles fazem conosco, ele é exatamente a síntese desse pensamento. Porque se você pesquisar um pouquinho mais, você vai entender que existem 4 ou 5 times dentro de um time. O time se recompõe, o arranjo é orgânico, de acordo com cada jogo, de acordo com o que está acontecendo naquele jogo. Então não tem grandes estrelas, ou 11 para cá, 11 para lá, não. Depende em que jarda eu estou, se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, se eu quero avançar mais, se eu quero defender mais. Esse arranjo é completamente orgânico nas mãos de um treinador? Não, né? Quantos são? São 4 ou 5 treinadores com mais 8 observadores, com mais câmera de não sei o quê. Times. A mentalidade está lá, mas esse arranjo orgânico vai do treinador ao quarterback, de acordo com a jogada. E eu gosto muito dessa referência, porque diferente do nosso futebol, jogadores essenciais num time de futebol americano podem passar a temporada inteira sem encostar na bola. E são absolutamente essenciais para esse time. Bom, nós vamos continuar agora, e agora eu vou cumprir a minha promessa. Vocês vão ser divididos em sala, e eu disse que faria uma contagem regressiva aqui. Então eu vou fazer uma contagem regressiva, e a partir disso vocês vão para suas salas e depois nós retornamos. Isso vai acontecer em 3, 2, 1, até. Andei em algumas salas,
Andei em todas as salas, na verdade, mas não falei em todas. Deixei algumas salas que estavam indo muito bem e meu colega Vinícius estava com vocês, funcionou muito bem. Bom, nós fizemos uma coisa diferente agora. Pedi a técnica aqui que adora ficar louca comigo, que pegasse o que vocês escreveram na sala e mandasse aqui para mim os resumos via celular. Então eu estou com alguns resumos aqui de algumas salas. Mas nesse momento eu queria pedir uma gentileza de vocês. Eu quero chamar de novo o Vinícius. O Vinícius me ajudou nessa sessão, estava em algumas salas e eu quero ouvir um pouco do Vinícius. Vinícius, como é que foi aí nas 2 salas que você se juntou, meu amigo? Cara, foi muito bom. A vontade de dar aula já partiu da gente que é facilitador. A Flora, eu estava com o Santiago e Cavaléria na sala 4 e 5 e o que eu vi foi um trabalho muito rico já nesse primeiro dia, que vai ter muita consonância ao longo dos nossos próximos dias. Percebo uma vontade muito grande da mudança, mas um aspecto fundamental, que eu comentei até num dos grupos. O ótimo é inimigo do bom. Não deixe buscar a perfeição. Vamos colocar a coisa em prática. É a velha história de eu ficar planejando ir no Rio de Janeiro e nunca ir, né? Depois eu entrego, no último dia eu entrego quem é essa minha amiga. Todo mundo conhece, garanto isso, todo mundo conhece. Mas eu não vou entregar ainda não. Um dia eu sei que ela vai lá no Rio. Agora me diz uma coisa, eu passei muito rápido na sala 4 e 5, estava indo bem, eu não liguei nem a câmera, saí logo e deixei por conta de vocês. O que foi aí, os pontos, quais foram os pontos que mais chamaram a atenção da galera nas 2 salas em especial? Na verdade, um dos pontos essenciais da Leve que abriu a mente de todos foi se atentar ao mercado, às oportunidades. Existe algo óbvio, às vezes ao nosso lado, e muitas vezes a gente não presta atenção que aquilo é um novo negócio e que pode, de fato, atender uma dor de vários clientes, né? Eles que convivem no mundo de transporte, nesse conceito até de importação, de trade e tal, o quanto deixaram de ter o seu nome listado como um grande empreendedor. Um outro ponto essencial, Márcio, foi a questão de observar, né, de olhar como as coisas se sucedem dentro das próprias empresas. Então, nessa segunda etapa, né, de o que eu vi de lá que eu posso refinar aqui dentro da minha empresa. Então, foi a questão de observar mais, estar junto com as pessoas e, principalmente, dar autonomia, né, para que as pessoas consigam. Muitos falaram na construção de um ambiente favorável para a mudança. Isso é muito interessante, um ambiente favorável para a mudança. O ambiente favorável depende de tanta coisa. Se a gente pensa em plantação, em terra, dá para enlouquecer o tanto de coisa que é necessária ou que são necessárias para que a plantação dê certo lá na frente. O ambiente para a mudança, ele vai além, vai muito além do que a gente percebe. Não sei se foi numa das suas salas, acho que não. Um dos retornos que eu recebi aqui, eu vou repetir já e vou depois provocar o Vandré com isso aqui. Fatores que chamaram sua atenção. Eu não sei dizer qual é a sala, mas a sala vai dizer que foi ela. Se quiser botar no chat aí, ó. Por que não pensaram nisso antes? Olha, a solução de startup, a solução de negócio, as soluções ágeis, elas têm exatamente essa característica. Um problema simples com uma solução simples e descomplicada. Isso é ser ágil. Por que não pensaram nisso antes? Eu acho que muita gente pensou. Faltou planejar e agir. Ou de repente até testar, não é não, Vinícius? O próprio Júlio, na sala 4, comentou sobre ousadia e atitude, né? De colocar em prática, uma vez que tem algum elemento central do negócio que pode ser modificado de uma maneira simples, não ficar fazendo vários julgamentos e não buscar, de fato, a perfeição. É interessante, né? Nós atingimos a perfeição conforme buscamos ela. Vini, obrigado pela sua participação. Nós amanhã vamos continuar. Tem mais história para contar, só que agora eu vou fazer uma jogada. Amanhã eu tô aí do teu lado.
Amanhã estamos juntos. E, ó, se preparem que vão ter um bocado de novidades rolando amanhã, viu? Vinícius, vou trazer agora o Vandré de volta. Vandré, meu amigo. Nós temos uns grupos aqui ainda para ver. Obrigado, Nós temos Márcio. 3 grupos para ver, né? Vamos lá. Mas você recebeu esse pessoal da técnica te mandou? Estão te devendo, fala bem. Você que me alertou aqui sobre né? esse comentário do Porque porquê eu achei não muito pensaram legal, cara. isso antes. Me fala, o que você achou? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que passa por essa segurança psicológica que o Vinícius acabou de falar e que um dos participantes comentou numa sala. A segurança psicológica para que todos possam trazer suas ideias, falar sobre algo, ter a possibilidade de ser inovador. A gente primeiro tem que acabar um pouquinho com essa ideia de que precisamos ser absolutamente criativos no sentido de que você olha uma pessoa criativa e já reconhece. Não, tem um livro que eu adoro, que é O Poder dos Quietos, da Susan Cain, que fala exatamente de líderes que são excelentes líderes, interativos, criativos, mas que são mais tímidos, mais propensos a um diálogo mais interno e, no entanto, são muito criativos. A gente precisa entender, portanto, com esse olhar de um modelo mental mais aberto, de que as pessoas podem ser muito criativas, mas ainda assim serem mais retraídas. Portanto, a função do líder não é nada óbvio, é criar segurança psicológica para que todos possam ser ouvidos. Porque muitas vezes a resposta ou esta dor ela está acontecendo lá no canto da sua organização de uma pessoa que acha que não tem voz ativa para partilhar. Então a gente precisa passar por isso, porque, de novo, muita gente talvez tenha pensado, poucas tiveram coragem de verbalizar e menos ainda, e talvez só a Lever, a coragem de colocar isso em prática. Então é função da liderança criar essa segurança psicológica e esse olhar para todos os players e aí começar a ouvir quais são as dores, como é que podemos resolvê-la. E aí a gente começa a entender que todos nós somos muito criativos, todos nós temos essa agilidade de pensamento em nós. Precisamos sim desses inputs para que a gente possa colocar tudo isso para fora. E isso cabe a essa liderança, de novo, a essa segurança psicológica, a esse solo fértil que você se referiu, para que as pessoas possam verbalizar. E, na verdade, a solução está sempre muito mais perto do que parece, viu, Vandré? A gente se perde, às vezes, colocando barreiras nas benditas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? A gente vai falar disso amanhã, mas eu vou dar uma antecipada. Às vezes, você tem a firme certeza, a fiel convicção de que aquilo só pode ser feito daquele jeito. Não dá para mudar, é sempre do mesmo jeito e é assim que funciona. Pois é, isso é uma crença limitante. Tem uma imagem poderosa de crença limitante, eu gosto muito, e eu a vi 2 vezes na internet, nunca mais achei. Imagina o seguinte, imaginem comigo, um grande pasto, imenso, planícies gigantescas, você olha aquela foto, não tem fim a planície. E tem uma cerquinha azul aqui na sua frente, sem grade, sem cercado, é só a porteira azul. Daí eu sempre pergunto, quando eu mostro essa foto para as pessoas, o que você está vendo? O número de pessoas que falam uma cerquinha azul, você não acredita. É tipo 90% das pessoas. Uma cerquinha azul. E jura, você está vendo uma cerquinha azul. Você não está vendo essa infinidade de possibilidades. Você está vendo um único empecilho que está na frente. Então você está se prendendo à sua crença limitante. Isso é o fenômeno que acontece com todos nós. Né? Todos nós temos as nossas crenças. Algumas são mais alargadas, outras são mais apertadinhas. Mas algumas pessoas dizem umas coisas aqui. De novo, acho que é a sala 2, mas não tenho certeza. Achei muito interessante o que eles dizem ter aprendido e quero compartilhar com você e com vocês das outras salas. O que pode ser aprendido do exemplo da Leve? Bom, mudanças estratégicas para alcançar o propósito. Eles mudaram completamente o negócio para atingir o propósito que foi a pedra fundamental. Como é importante você entender que o propósito rege todo o seu negócio, e através desse propósito você constrói o seu negócio, significa que o seu negócio vai estar lá para sempre. Você só precisa fazer de uma forma ágil, rápida, eficiente, eficaz, mas ele está aí sim para você. Entender o propósito e entender como esse exemplo todo da Leve transforma a realidade do outro lado, acaba gerindo o que saiu aqui no outro grupo, que é o que você aprendeu de novo. E você sabe o que o pessoal disse aqui? Ó? Alianças estratégicas. O que
você entende de aliança estratégica, André? Olha, eu vou chegar na alianças, mas eu preciso falar sobre propósito, porque eu acho fundamental. Muitas vezes sou convidado, como consultor, que só falar sobre resiliência. E eu digo, é impossível falarmos de resiliência sem antes falarmos de propósito. É o propósito que nos mantém firmes nessa resiliência. Sem uma definição clara do que é o nosso propósito, como é que eu posso suportar todos os intempéries, tudo que realmente este caminho vai me trazer? Então é fundamental ter clareza desse propósito e a organização comunicar de forma ainda mais clara a toda a organização ou aqueles que participam deste processo qual é o seu propósito. De novo, pode parecer óbvio. Eu sempre digo, óbvio não existe. Existe sim clareza das expectativas, clareza das intenções, clareza no diálogo, e clareza é fundamental. Então, todos da sua organização precisam conhecer de forma clara e direta qual é o seu propósito. Assim a gente se mantém firme. E aí a gente, inclusive, faz essas alianças que são necessárias, equipes multidisciplinares, todas com um único objetivo. E aí a gente consegue fazer o quê? Ser resiliente, a gente consegue passar por todas as intempéries. Eu gosto muito de uma metáfora sobre resiliência, que diz o seguinte: você está lá, e aí vale para o transporte, você está lá no seu ônibus, indo para um caminho específico para visitar sua mãe, e ainda que esse ônibus tenha algum problema, que esteja numa estrada esburacada, ainda que de repente lá no Rio de Janeiro o frescão tenha tido problema no ar-condicionado, se você não souber por que você está naquele ônibus, por que ele vai te levar naquele lugar que você tanto precisa ir, e propósito é além de você, além do ego, propósito tem a ver com tudo que te cerca, e você está indo visitar, por exemplo, a tua mãe em plena pandemia. Se você não tiver um propósito claro, você puxa a cordinha, eu sou da época de puxar a cordinha, né? E desce no próximo ponto. Mas se você sabe que tem que ir até lá, se o seu objetivo, o seu propósito é visitar a sua mãe, você permanece nesse coletivo, ainda que o ar-condicionado tenha quebrado, ainda que o ônibus esteja cheio, ainda que a estrada seja esburacada. Para falarmos de resiliência, precisamos falar de propósito. Para falar de alianças, precisamos entender por que é que estamos unidos. E aí a gente tem empatia, a gente começa a se respeitar, porque o objetivo claramente é um para todos que participam deste processo. Isso é fundamental. E daí você acaba de pegar a pedra fundamental do que eu dizia. Ecossistema. Um ecossistema é associado, e eu gosto de chamar de ecossistema exatamente por isso. Porque todo mundo que está ali, dentro daquele ecossistema, adivinha só, tem alinhamento de propósito. Todo mundo se beneficia de um ecossistema. Todos os players, todas as pessoas, todas as entidades, todos os negócios envolvidos dentro de um mesmo ecossistema têm propósitos alinhados. Quer dizer que é o mesmo propósito? Não. Podem ter vários propósitos ali dentro. Cada um com um pequeno propósito, mas por um momento ou por um objetivo maior, aquele propósito está alinhado. E ao se alinhar os propósitos, a resiliência é a consequência, porque você não vai parar. É como o ônibus visitando a sua mãe, você não vai parar, não importa o que aconteça. E aí, olha, você está falando de estratégia, o grupo falou, a estratégia nasce naturalmente. É estratégico que eu me alinhe em alguns, certo? Perfeito. Mas tem um ponto fundamental que nós começamos o dia aqui hoje falando. Para a estratégia funcionar, para o seu propósito chegar onde você quer, adivinha? Comunicação. Se tiver só na sua cabeça, não vai funcionar de jeito nenhum. Falamos disso de manhã, falamos disso nos grupos, falo disso novamente. A comunicação, a transmissão da mensagem, que é o seu propósito, é extremamente relevante. Eu faço uma piadinha, né, com a expressão em inglês, eu vou falar de novo. Walk the walk, talk the talk. Se você fala, faz o que você fala. Se você vive, faça o que você vive. Senão é só perfumaria, gente. Tem prazo de validade. Então, a aliança estratégica não é aquela que te beneficia para um propósito, mas é aquela em que o seu propósito e do seu parceiro estratégico estão alinhados. E vocês dois vão se beneficiar disso. Isso dá certo. Eu me lembrei agora de Richard Branson. Ele disse que se a sua ideia e o seu protótipo não couber na parte de trás de um guardanapo, ela precisa ser pensada novamente, porque ela não vai comunicar com clareza qual é a sua ideia. É isso. É preciso tempo e dedicação para entender, para comunicar de forma direta e clara aquilo. Isso é fundamental. Tem uma outra pessoa, que eu não vou me lembrar quem é, que diz assim também: desculpa essa carta tão longa, eu não tinha tempo de escrever uma mais curta, não é? Porque para realmente saber simplificar e dizer com clareza, você precisa dedicar tempo, você precisa entender primeiro a sua
sua ideia para que depois você possa comunicar. E, de novo, comunicação é fundamental para que todos estejam na mesma página, para que todos possam buscar este propósito, objetivos metricamente delimitados. Isso é fundamental. E só para terminar, falando de crença, como você falou, aquilo que a gente acredita é tão importante quanto aquilo que a gente sabe. Porque saber a gente aprende a vida toda e a gente aprende o tempo todo. Lifelong learning, eu aprendo por toda a vida. Aquilo que você acredita precisa também de uma abertura enorme. Porque, como diz Gandhi, aquilo que você acredita vira seus pensamentos, suas ações, seus hábitos. Portanto, é preciso que a gente olhe, faça uma análise interna, faça um autoconhecimento de quais são as nossas crenças. E aí a gente começa essa transformação. Na verdade, ela já aconteceu. Porque senão você não estava aí ouvindo a gente até agora. A diferença agora é pegar esse monte de coisa, esse pacote de ideias que a gente está colocando e dizer o seguinte: elas precisam ser pequenas, possíveis e progressivas. Lembra de novo do neném do Frankenstein. Não sai daqui correndo, achando que você vai fazer o neném dirigir o carro. Calma aí. Ensina o neném a andar, ensina o neném a engatinhar, vai dar certo. Eu sempre falo nos meus podcasts, falo nos meus treinamentos. Calma aí, fica comigo, não desiste ainda não. Calma, vai dar certo. Parta do princípio que, ao comunicar o seu propósito, você não comunica só com a voz, você não comunica só com uma carta longa, você comunica nas suas ações, na postura que a sua companhia tem no mercado, na postura que a sua companhia tem com os parceiros. E essa postura, ela vai muito mais do que uma palavra bonita, do que um logo diferente ou de um site. Vai nas ações do seu ecossistema, que precisam estar alinhados ao seu propósito. E aí você percebe que a gente fala de RH de um jeito completamente diferente. Você não fala mais só de hard skill, de soft skill, você começa a falar de quem são os colaboradores que estão alinhados com o meu propósito. E isso se autoalimenta. E aí a gente começa a ter um campo de verdade fértil. A gente consegue realmente dar um passo para trás, principalmente nas gerações que já estão na terceira, quarta geração de gestão, dar um passo para trás e falar: peraí, será que essa máquina anda sozinha? Realmente, se eu parar aqui, é o carro do Tesla, né? Da Tesla, Elon Musk. Quem já dirigiu um Tesla sabe que você fala assim: eu vou largar a mão, será que eu largo a mão desse negócio? É esquisito pra caramba, mas adivinha, ele vai sim. Inclusive já está indo para a próxima fase, que é vai mesmo, né? Ninguém bota mais a mão no negócio. E tem uns jeitinhos americanos, você pensa que americano não tem jeitinho igual brasileiro? Tem. Que diz o seguinte: bom, se já está pronto, e se já está funcionando, então eu vou prototipar. Daí eles botam uns saquinhos de areia, amarram no volante, o carro detecta como peso, tem motorista e vai embora. Deu certo o protótipo. Voltou para a Tesla e falou: ué, se só precisa disso, então vamos liberar de uma vez o software para todo mundo, porque ele já está mesmo funcionando. Porque os próprios usuários resolveram corromper o sistema. E a empresa voltou atrás, então, e falou assim: tá bom, já que vocês estão usando, está funcionando, adivinha? Vamos liberar a nova versão e a função Autopilot vai integral. Prototipar, idear, é muito mais simples do que parece. Um saquinho de areia, 10 pessoas começaram com a ideia, viraram 1.000, viraram 3.000 usuários de Tesla e pronto, acabou. Amanhã estamos juntos, né? Amanhã a gente está junto com novas informações, provocações e ferramentas. Voltamos a trabalhar gestão ágil, mudança de mindset. Gestão ágil é exatamente isso, fazer com que as pessoas acreditem que podem fazer diferente, melhor, por mais tempo. Não importa, como diz o Simon Sinek, que vou encerrar com essa frase, né? Qual é o seu produto ou o seu serviço. Seu negócio são pessoas, a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde delas. É isso, é com elas que nós precisamos comunicar, é delas que nós precisamos para atender. Muito obrigado e até amanhã, às 10 horas da manhã, aqui a gente se vê. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, um final de dia, uma ótima noite. Até. Até, gente.